Senhor, irmãos, só quem tem pelo menos um motivo, dê um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Só quem acordou animado essa manhã, dá um glória a Deus mais forte ainda aí. Aleluia. Vocês estão acostumados com os professores top aqui, né, gente? Hoje nós vamos ter a oportunidade de poder compartilhar um pouco através da oração. Eu fiquei muito feliz em receber o convite do meu pai e ser aprovado pelo bispo para poder falar sobre esse tema. É um tema que eu amo, que eu gosto. Confesso que não era muito de oração, mas confesso que aprendi o quão poderoso são aqueles que se envolvem com a oração, né? Se envolvem em ter relacionamento com Deus através da oração. Se a gente vai falar de oração, eu posso orar para a gente começar? A gente vai falar de oração, então vamos orar, né? Faz parte disso. E eu queria orar junto com vocês, e a oração é que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, e se você quiser ficar de pé, fique em pé. E o meu pedido é que você saia aqui mais apaixonado por falar com Deus durante esse tempo que a gente passar junto aqui compartilhando da palavra, amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Jesus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós nos colocamos em Tua presença e nos colocamos à disposição do Teu reino, Pai. Faça a Tua vontade essa manhã. Que possamos aprender, Pai, sobre a importância de orar, a importância de ter tempo em Tua presença, a importância de falar com Deus, Pai. Que cada coração esteja aberto a receber aquilo que o Teu Espírito Santo colocou sobre a minha vida, que eu quero compartilhar com muita alegria com cada um deles. Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Primeiro, deixa eu agradecer ao bispo que nos confiou essa oportunidade da gente compartilhar essa palavra, e meu pai por me chamar, né? Meu pai por me confiar, pastor Samuel. Agradeço vocês pela oportunidade de poder estar aqui falando sobre esse tema tão especial, né? Irmãos, antes de eu entrar na lição, deixa eu só dizer algo para vocês. Dificilmente um adolescente, um jovem, ele vai compreender a importância de orar. Normalmente, quando a gente vê os círculos de oração, você não vai ver muitos jovens e adolescentes, e esse normalmente é o público que eu trabalho, né? Que eu falo ao coração deles. Por quê? Porque as pessoas demoram, quem sabe, um tempo para entender a importância de algumas coisas. E o ano retrasado, eu tive a oportunidade de falando com Deus, compartilhando com Deus, eu falei assim, Senhor, por que os jovens e adolescentes não gastam tempo com a oração? E aí, uma das coisas que o Espírito Santo de Deus falava no meu coração é de que, normalmente, as boas referências de liderança jovem, normalmente não gastam tempo orando, não gastam tempo motivando os jovens nesse quesito oração. Às vezes a gente gasta muito tempo com outras coisas, com eventos, com acampamentos e com outras coisas, mas algo que é tão importante como a oração, a gente não gasta tempo com isso com os nossos jovens e os nossos adolescentes. E foi quando o Espírito Santo de Deus me direcionou a buscar mais em oração e fazer com que a oração se tornasse algo apaixonante, né? Uma das coisas mais impressionantes quando a gente olha para a palavra de Deus é de que os discípulos olharam para Jesus e eles poderiam ter pedido para Jesus ensinar eles a fazer milagres, maravilhas e tantas outras coisas, não. Mas o que de mais surpreendente que eles viam em Jesus era a forma com que Jesus orava. E aí, quando eu lembrei desse trecho, eu me lembrei que se a minha vida de oração for uma vida de oração surpreendente, os jovens e adolescentes, aqueles que estão à minha volta, eles também se apaixonariam por orar. E aí foi quando então nós tivemos a oportunidade do ano passado de fazer 366 dias orando de madrugada, irmão. Orando às 3 horas da manhã, orando e clamando a Deus. Só que um ano antes, Deus fez algo ainda maior. E antes de eu iniciar essa mensagem, eu queria mostrar isso para vocês, até separei um vídeo para mostrar isso para vocês. O pastor Samuel lembra que Deus me deu um direcionamento enquanto eu estava nos Estados Unidos, e o direcionamento era: estádios já se lotaram para shows, pregações, para pregadores muito famosos, para conferências e para tantas coisas, mas a história nunca relata um estádio lotado com o povo saindo de casa para orar. E aí Deus me fez esse pedido: Guilherme, será que você conseguiria levar a igreja em unidade para orar? A igreja, não só a Assembleia, mas todas as igrejas. E Deus me fez esse pedido. E no ano de 2019 foi quando de verdade eu despertei para o poder sobrenatural da oração. E eu quero passar um vídeo para vocês compreenderem quão especial foi esse dia. Nós conseguimos colocar quase 5.000 pessoas às 6 horas da manhã no Estádio Olímpico aqui em Goiânia.
E foram 2 horas. 2 horas de quê? De louvor? Não. 2 horas de oração. Todo mundo saiu de casa, não tinha um pregador famoso, não tinha um cantor famoso, todo mundo saiu de casa para orar. E eu queria que vocês pudessem ver o quão sobrenatural é quando a gente se envolve com a oração. Se der para colocar esse vídeo, eu quero começar com ele. Eu queria que vocês pudessem ver como que foi um pouquinho desse evento extraordinário, o Pray, hoje aqui dentro do Estádio Olímpico. Vamos lá! Isso era o povo chegando, estava escuro ainda, olha. Nesse dia nós oramos por família, nós oramos por cidade, nós oramos pela juventude, nós conseguimos fazer com que o povo saísse de casa de madrugada para ir a um estádio não para assistir um jogo de futebol, mas para orar e clamar a presença de Deus. E é isso que eu quero que nós possamos compreender, o poder sobrenatural que existe através da oração. Deus tem algo extraordinário para fazer através de cada um de nós e Ele vai usar a nossa vida. Os objetivos da lição separam em 3 formas. Separa assim: ensinar a importância de uma vida de oração. 2, mostrar o que acontece quando a igreja ora. 3, apresentar os resultados de uma vida de oração. Os 3 tópicos eu separei em 3 formas diferentes. O primeiro tópico, ensinar a importância de uma vida de oração. Teoria. Repete comigo, irmão. Teoria. A teoria. Nós estamos aprendendo hoje sobre a vida de oração. 2º tópico, mostrar o que acontece quando a igreja ora. Prática. Repete comigo, prática, irmão. Então nós vamos aprender a teoria, nós vamos aprender a prática e depois apresentar os resultados de uma vida de oração. São os resultados. Repete comigo aí, resultados. Então uma vida de oração, irmão, ela precisa ser baseada nesses 3 pilares. Tem que ter a teoria, a gente precisa aprender sobre o poder da oração. Nós precisamos saber a prática da oração e nós precisamos saber que a oração ela traz resultados. Quando a igreja ora, ela traz resultados. O texto separado para que a gente possa compartilhar aqui está em Atos 12. Está em Atos 12 que mostra de verdade o poder da oração. Eu sei que se eu perguntar para cada um de vocês aqui, cada um de vocês vai saber de um trecho da palavra onde de verdade é relatado algo sobrenatural que aconteceu através da oração. Mas olha o que acontece em Atos 12. A Bíblia relata, igual o pastor Samuel leu aqui, a Bíblia relata que Herodes não gostava dos cristãos, não estava nem um pouco afim em ter os cristãos perto dele. E aí a Bíblia relata que ele trouxe alguns cristãos que eram referências, para quê? A Bíblia relata claramente, para maltratá-los, para que eles pudessem apanhar. O primeiro que ele pega é Tiago. E ele não deu nenhum espaço para Tiago, porque Tiago ele matou. E aí o segundo que ele pega, que é o que a Bíblia vai relatar através do poder da oração, é Pedro. Pedro vai estar preso. E aí eles separam um tempo onde o Pedro vai ficar preso. E aí sabe o que acontece, irmãos? Durante esse tempo, a igreja está orando para que Pedro fosse liberto. E Herodes estava esperando o momento para poder matar Pedro, assim como ele tinha feito com Tiago também. O primeiro tópico da lição fala sobre a importância da oração. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Existem momentos especiais na nossa vida onde nós devemos orar pela gente. Mas a Bíblia relata aqui nesse momento, no primeiro tópico, que nós precisamos também ter unidade em oração. Nós estamos vivendo um caos? Sim, nós estamos vivendo um caos. Então nós precisamos gastar tempo tendo unidade em nossa oração. Nós temos visto o caos que tem acontecido. Tiago já morreu. Nós já vimos vários irmãos morrerem. Qual que é o mal desse tempo agora? Nós estamos vendo o Covid aí tomar conta de tudo. Então acontece, quanto mais irmãos nós vamos ter que ver morrer sem que a gente se una em um propósito só. Quando a igreja se une em um propósito só, irmão, a gente tem a oportunidade de viver o extraordinário. Acabei de chegar de um evento de adolescentes. E um dos adolescentes que estava aqui, ele participa lá junto comigo e ele deu uma palavra lá. E a palavra dele foi exatamente essa. O que diferencia o extraordinário do ordinário é o extra. Você consegue compreender isso, irmão? O que diferencia o extraordinário do ordinário é a palavra extra. E o que é o extra? O que a gente faz a mais. Então o que nós queremos? Nós queremos ver algo sobrenatural acontecer, que a gente faça o extra, que a gente ore mais, que a gente busque mais, que a gente separe mais tempo na presença de Deus.
Uma igreja em oração, irmãos, ela tem poder de viver coisas sobrenaturais. Olha o primeiro tópico, o tópico 1.1 diz assim: o nosso cotidiano. Esse tópico vai relatar que por conta da nossa rotina corrida, porque cada vez mais tem ficado mais corrida, né, pastor Samuel? Era corrido antes? Era, mas vai ficar cada vez mais corrido. Se a gente não aprender a separar tempo e relacionamento com Deus, nesse tempo corrido que a gente vive hoje, que você levanta cedo, volta tarde para casa, chega em casa cansado. Se você usar a desculpa de falar assim, hoje eu não vou orar porque eu estou cansado, amanhã você também vai estar cansado e você não vai orar. Depois de amanhã você também vai estar cansado e você não vai gastar tempo na presença de Deus. O que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender a colocar em meio à nossa rotina corrida da nossa vida, colocar o nosso tempo de relacionamento com Deus. Sabe uma das coisas que eu aprendo com Jesus? Que Jesus, ele passava o dia inteiro curando, fazendo milagres, fazendo sobrenatural, e chegar no final do dia, os discípulos falavam assim, Senhor, vamos entrar para descansar? Ele falou assim, não, agora eu preciso gastar tempo para falar com Deus. E quem sabe ele passava a madrugada inteira falando com Deus. Então se Jesus, que é o próprio Deus, gastava tempo na presença de Deus, irmão, quanto mais eu e você. Se Jesus, que também tinha uma rotina corrida, uma rotina apertada, uma rotina fazendo coisas, ele gastava tempo. Eu não tenho tempo durante a manhã, eu não tenho tempo durante a tarde, também não tenho tempo durante a noite. Então, Jesus era um dos que mais orava de madrugada. Que é como se ele estivesse dizendo assim, se eu não tenho tempo durante o dia, a minha madrugada vai ser para me falar com Deus. E se a gente quiser viver milagres sobrenaturais, irmãos, nós precisamos gastar tempo em oração. O que é orar, irmão? Orar é falar com Deus. Nesse livro aqui que eu escrevi, que é Despertando um Exército de Oração, uma das coisas que eu escrevi especial aqui é dizer que quem ora tem o WhatsApp de Deus. Sabe o aplicativo seu do WhatsApp? Quem aprende a cultivar uma vida de oração, irmão, é como se tivesse o WhatsApp de Deus. Então nós precisamos aprender, a partir de hoje, a colocar a oração em meio à nossa rotina. Nossa, eu trabalho muito. Aprenda a colocar a oração em meio a essa rotina. Nossa, eu estudo muito. Aprenda a colocar a oração em meio a essa rotina sua também. Que eu tenho certeza de que quem vai colher os resultados de tudo isso são vocês. Eu liderei os jovens da Cidade Jardim por 6 anos. E todo ano eu fazia uma temporada de 30 dias de oração com os jovens. E normalmente essas orações eram às 10 horas da noite. E a mensagem que eu falava para os jovens era, no culto de domingo, eu avisava todos eles na reunião, eu falava assim, olha, durante a semana nós vamos ter reuniões de oração. Eu vou estar aqui todos os dias. Eu sei que eu vou ser abençoado. Eu estou te dando a oportunidade de vivenciar isso junto comigo. Então, quando a gente está vindo à casa de Deus, quando a gente entende a oportunidade que nós temos de falar com Deus, de compartilhar as coisas de Deus, de clamar a Deus, irmão, nós entendemos algo sobrenatural no mundo espiritual, irmão. Nós saímos desse patamar raso, irmão. Sabe, águas nos artelhos, água nos joelhos, água nos lombos e mergulhar. Quem aprende a cultivar uma vida de oração, aprende a mergulhar no Senhor. Aprende a caminhar perante aquilo que Deus tem. Quando eu fiz o propósito de orar todas as madrugadas, foi porque eu vi uma matéria que a matéria dizia assim, tudo que você fizer 21 dias se torna rotina. Você sabia disso, gente? Quem sabia disso, fala amém. Tudo que você fizer 21 dias seguidos se torna rotina na sua vida. Isso não serve só para oração, isso serve... Você quer virar um atleta? Você quer virar alguém que faz exercício? Se você quer aprender a fazer exercício, faça exercício 21 dias seguidos e exercício vai se tornar rotina na sua vida. Eu estava vendo isso numa matéria falando sobre exercício, claro, né? Só que aí eu vi uma outra matéria dizendo assim, tudo que você fizer 21 dias se torna rotina, mas tudo aquilo que você fizer 63 dias se torna hábito. Eu não tinha o hábito de orar muito e frequentemente. Aí eu falei para Deus, se isso vale para esporte, isso vale para academia, isso vale para alimentação, isso vale para tanta coisa, será que vale para a oração também? E sabe uma das coisas que eu aprendi? Que também vale para a oração. Se você conseguir, irmão, um desafio para cada um de nós, se nós conseguirmos aplicar 63 dias orando repetidamente, no dia 64 você não consegue parar de orar. Eu fiz um propósito essa semana, eu estava comendo muito. Alguns irmãos notaram, que deu um upgrade. Casei, aleluia.
E aí essa semana eu fiz um jejum durante essa semana de uma forma especial. Irmão, quando eu fui comer antes de ontem, que eu precisei repetir 2 refeições no mesmo dia, mas deu um peso na consciência, irmão. Quando eu fiz os 63 dias de oração, uma coisa inusitada aconteceu, especial. Eu colocava o despertador, porque era 3 horas da manhã para mim não esquecer. O dia 63 eu dei glória a Deus lá na live, orando com todo mundo, dizendo, irmão, foi maravilhoso orar esses 63 dias com você. Só que o bonitão aqui esqueceu de tirar o despertador. E o despertador tocou no dia 64. Ele tocou no dia 64, eu falei assim, já tocou, então agora eu vou orar, né? Dobrei os meus joelhos e fui orar. A hora que eu terminei, que eu abri o grupo do WhatsApp e do Telegram, tinha um monte de mensagem dizendo assim, ainda estamos aqui orando. Sabe o que eu aprendi, irmão? Não dá para parar quando a gente faz com que a oração se torne rotina e hábito na nossa vida. Um dia o Espírito Santo de Deus ministrou algo no meu coração e isso que eu quero falar aqui, normalmente os professores eles ensinam uma coisa e depois colocam todo mundo à prova. Então eu quero colocar vocês à prova, fazermos um compromisso junto, porque esse compromisso mudou a minha vida. Às vezes as pessoas falam assim, será que eu tenho que orar muito? Será que eu tenho que orar 1 hora, 2 horas? Não, irmão, você precisa construir relacionamento, você não tem que estar ali por obrigação, você tem que estar ali porque você ama a presença de Deus. Alguém sabe quanto que é 1% do nosso dia? 1% do nosso dia são quantos minutos, gente? Alguém pode me dizer? Alguém grita aí. É aula, então deixa eu dar uma de professor agora. Quem conhece sabe que todo mundo normalmente fala 24 minutos. Não. São 14 minutos e 40 segundos. 14 minutos e 40 segundos. Repita comigo, irmão. 14 minutos e 40 segundos. É muito pouco, não é? 1% do nosso dia. Uma das coisas que me constrangeu foi pensar, eu não entrego 1% para Deus, estou querendo 100% dele. É meio lógico isso, né, irmão? Eu querer 100% de Deus para mim, Senhor, eu quero a tua presença, eu quero tudo que o Senhor tem para mim, e eu não estou disposto a entregar 1% na presença dele. Então eu comecei a fazer um propósito, e esse é o propósito que eu quero colocar em nosso coração hoje. Será que nós temos a capacidade de começar a entregar pelo menos 1% do nosso dia para Deus? Será que Deus não tem sido tão bom e tão grato e tem nos abençoado tanto ao ponto da gente passar 14 minutos e 40 segundos na presença dele? Com sinceridade no coração, porque essa é a hora boa que Deus trata o coração, irmão. E mentir é pecado, então eu vou te lembrar que o pai da mentira é pecado. É o diabo. Quantos aqui entregam pelo menos 1% do dia em oração todos os dias? Levanta a mão assim. Se todo mundo conseguisse olhar, nós teríamos mais ou menos uma média de uns 30% de mão levantada. E isso eu comecei a notar e ver que o problema de tudo que está acontecendo aí fora não está lá no mundo, o problema está na igreja. Porque uma igreja que ora, que clama e que busca, ela traz resultados, irmão. Uma igreja que ora, ela traz resultado para si. Ela vive o sobrenatural, irmão. Por isso que quando a gente apresenta esses números de 1%, irmão, é algo muito pouco. Eu creio que Deus merece muito mais do que 1% da nossa vida, 1% do nosso dia. Não merece muito mais do que isso, gente? Deus não tem sido tão bom. Se a gente for olhar para cada um de nós vamos olhar a nossa volta e vai falar assim, gente, em meio a uma pandemia como essa, se eu estou aqui vivo, respirando, irmão, eu tinha que ser grato a Deus, irmão, de uma forma sobrenatural, irmão, porque muita gente já não passou para o ano nem 2021. Quantos irmãos nossos estavam aqui? Quantos irmãos? Então eu posso olhar para dentro de mim e dizer assim, Senhor, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso em tudo que faz. Aí sabe o que o tópico 2 da nossa lição vai dizer? Vai dizer o que acontece quando uma igreja ora. Enquanto Pedro estava preso, o que diz em Atos 12, aconteceu uma coisa sensacional. A igreja estava orando, a igreja estava clamando, a igreja estava buscando, a igreja estava pedindo a Deus. E a oração deles era em unidade, dizendo assim, Senhor, liberte Pedro, Senhor, liberte Pedro. Sabe uma coisa sensacional, pastor Samuel, que eu aprendi? É que se você passasse na sala, as mulheres estavam clamando, Senhor, liberte Pedro. Se o Senhor procurasse as crianças estavam orando, Senhor, liberte Pedro. Se você passasse na sala, na cozinha, em todos os lugares, estavam todos clamando com um propósito só. Nós queremos ver Pedro ser liberto. Enquanto tudo isso estava acontecendo, irmão, enquanto a igreja estava orando,
Pedro estava preso, e é bom a Bíblia relatar, irmão, que ele estava preso, mas preso de uma forma ainda especial, irmão. Ele era um soldado, ele era um prisioneiro especial. Por quê? Porque ele tinha 4 guardas de 4 soldados vigiando ele o tempo inteiro. A Bíblia diz que um anjo entrou dentro da prisão, Pedro estava preso. A Bíblia relata que tinha soldado dos 2 lados dele, um da direita e um da esquerda, e 2 na porta do lado de fora. Só que o anjo entrou, acordou Pedro, porque Pedro estava dormindo, e disse assim: ei Pedro, vista a roupa, calça a sandália aí e vamos sair. Pedro estava achando até que era uma visão. Pedro se levantou, saiu, passou a primeira porta, passou a segunda porta. Quando ele viu, ele estava do lado de fora. Aí o anjo desapareceu. E aí Pedro foi direcionado até a casa onde todos estavam. Quando ele bate na porta da casa, o povo acha que é um anjo que está chegando lá naquele lugar, que é o anjo de Pedro. Não, deve ser o anjo de Pedro que está batendo aí na porta. Não, é Pedro de verdade, é Pedro que está chegando aqui. Uma das coisas especiais que nós precisamos entender, que enquanto a igreja ora, quem sabe a gente não veja o trabalhar de Deus, mas Deus está trabalhando. Venha comigo e compreenda isso. Enquanto a igreja estava orando, a igreja não via o anjo entrando dentro da prisão. Enquanto a igreja estava orando, a igreja não via o anjo acordando Pedro. Enquanto a igreja estava orando, ela não via o soldado dormindo com Pedro saindo. Enquanto a igreja estava orando, irmãos, ela não via Pedro passando pela primeira, pela segunda e pela terceira porta sem ser notado. Enquanto a igreja orava, a igreja não via Pedro saindo e indo em direção à casa. Quando a igreja se deparou, irmão, ela já tinha notado, Pedro já tinha chegado na porta da casa dele, irmão. Porque tem muitas coisas que a gente não vai ver o trabalhar de Deus, mas Deus está trabalhando. Enquanto a gente está aqui aprendendo sobre oração, irmão, sabe uma coisa especial que eu aprendi em tudo isso? Que a oração, ela não se delimita a uma geografia, porque a igreja está orando num lugar e Pedro está sendo liberto em outro. Um dia uma pessoa disse para mim, falou assim: olha, a oração é a única coisa que continua vagando no mundo espiritual, mesmo depois que a pessoa que orava morreu. Vocês têm noção disso? Quantas mães vocês já viram orar pelos seus filhos e entregar a vida para Cristo? A mãe morre e o filho depois de anos entrega a vida a Cristo, irmão. Isso é o poder da oração, irmão. Você ora hoje, quem sabe você não vai ver o resultado da oração, mas Deus vai cumprir aquilo que de verdade Ele prometeu sobre aquilo que Ele ia fazer. A igreja estava orando e Deus estava trabalhando, irmão. Por isso que não tenha medo de clamar a Deus, porque você não está vendo. Por isso que o cristão, ele é movido pela fé, irmão. A fé é eu acreditar, eu estou orando aqui e Deus está trabalhando perante aquilo que eu estou pedindo para Ele que Ele faça. Esse era o clamor, irmão. Isso era o que estava acontecendo em Atos 12. A igreja orando em unidade e Deus trabalhando em favor do povo dele. É acreditar no que Deus pode fazer. É acreditar na prática, irmão. A prática da oração. Sabe, quando nós olhamos para a palavra, a gente vai ver resultados de pessoas que oraram e clamaram a Deus. Elias clamou, irmão. E o que Deus fez? Caiu fogo do céu, irmão. Foi Elias ou Eliseu? Agora eu confundi. Foi Elias, né? Eles andou tão perto que eu confundi agora. Elias clamou, irmão, e fogo caiu do céu. Olha o que eu anotei aqui para vocês. Elias clamou e fogo caiu do céu. Elias clamou e choveu, irmão. Ele pôs para chover e pôs para parar de chover. Elias clamou e ressuscitou o filho da viúva. Homens que clamaram através da oração e Deus deu ouvido àquilo que eles oravam. O tópico 1.3 diz assim: a prática de uma vida de oração. Jesus tinha uma prática de vida de oração. Mas fora Cristo, um dos personagens da palavra de Deus que mais me chama a atenção através da prática de oração é Daniel. Eu creio que você já ouviu falar sobre a história de Daniel. Quantas vezes Daniel orava por dia, irmão? 3. Deixa eu aprender se tem aqui alguém no nosso meio que faz isso. Tem alguém aqui no nosso meio que tem a prática de orar 3 vezes ao dia e pelo menos umas 3 vezes no dia você ora? Algum professor aqui no nosso meio sabe quanto tempo Daniel orava em cada uma dessas orações dele? Não fala, né?
É um dos meus questionamentos, porque às vezes alguém estudou mais do que eu e vai saber quanto tempo Daniel orava. Mas a Bíblia relata que ele orava 3 vezes ao dia. Irmão, e uma das coisas que eu aprendi com Daniel é que quem ora, irmão, não tem medo das circunstâncias que estão acontecendo à volta. Eles tentaram pegar Daniel de todas as formas. Conseguiram, irmão? Não conseguiram, porque Daniel era íntegro. Então eles falaram assim, então como que a gente vai conseguir pegar ele? Só se a gente fizer alguma coisa mediante aquilo que ele mais ama fazer, orar. O decreto que lançaram para o rei, todo mundo só vai ter que fazer oração para o Senhor. O rei se esqueceu que Daniel orava, e o rei também tinha apreço por Daniel. Lançaram o decreto, só se pode fazer oração ao rei Dário. Quando lançou o decreto, Daniel ouviu o decreto. O que Daniel foi fazer? É esse tipo de gente que está faltando, pastor Eliseu, nos nossos dias de hoje, que não tem medo, irmão, das consequências que vai acontecer de ser fiel a Deus. Quando Daniel ouve o decreto, e o decreto era, se orar e fizer oração a outro Deus, ou rei, ou qualquer coisa, que não seja o rei Dário, vai para a cova dos leões. Imagina, Daniel ouviu isso, e sabe o que ele foi fazer? Orar. O mais incrível de tudo, Daniel foi orar. E aí Daniel subiu, a Bíblia relata que o quarto de Daniel ficava no topo do palácio. E Daniel foi orar. Irmão, se Daniel orasse como a gente ora em casa, você acha que as pessoas iam saber que ele estava orando? Que até a própria Bíblia relata, né, pastor Samuel? Pastor Samuel, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho, e o Deus que está lá em secreto, ele vai ouvir tudo que você está fazendo. Ele vai ver o que está acontecendo. Então acontece, se Daniel tivesse feito a mesma coisa, fechado a porta, entrado, dobrado o joelho, e orado igual a gente ora, quando a gente está dentro do quarto, irmão, como é que descobre que o cara está dentro do quarto orando, irmão? Porque eu imagino que Daniel não mudou nem o tom de voz dele, irmão, quando descobriu aquele decreto. Eu imagino que Daniel não fechou, pastor Henrique César, nem a janela. Isso é não temer o que vai acontecer, irmão. O decreto é cova dos leões. Ele falou assim, então dá licença que eu estou indo para a cova dos leões. Quando eu leio essa história, eu acho fantástico, porque a Bíblia não relata que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha, Daniel estava lá. Vocês viram relatar, irmão? Não relata que Daniel... Porque se Daniel tivesse perto, irmão, pelo menos um trechinho tinha falado. E Daniel ficou assustado com o que estava acontecendo. E Daniel viu... Não relata. Então, alguns historiadores, quem sabe, dizem que Daniel estava fora da cidade durante esse tempo que aconteceu algo com Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí eu fico pensando quando Daniel voltou de viagem e se encontrou com Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram conversar. Imagina Sadraque, Mesaque e Abednego contando o que aconteceu, irmão. Daniel, tu perdeu. Tu tinha que ver a cara do rei a hora que a gente foi lançado dentro da fornalha, o que aconteceu. Irmão, imagina, porque a gente é bom de contar causas, né, pastor Henrique? Sempre que a gente sabe contar, a gente fica contando as coisas que aconteceram. Imagina Sadraque, Mesaque e Abednego contando o que aconteceu. E Daniel falou assim, por que eu não estava aqui para estar no meio disso, gente? Era como se Deus estivesse dizendo assim, espera, Daniel, que vai chegar a sua vez. E a sua vez vai ser exclusiva. Você não estava aí, agora eu vou preparar uma coisa diferente para ti. Daniel viveu isso, irmão, e através da oração dele, ele foi lançado dentro da cova dos leões. Sabe o que levou Daniel para dentro da cova dos leões? Não foi ele não orar, foi ele orar demais. Mas Deus estava querendo que ele vivesse aquilo que eu falei no início, sabe, o extraordinário, através da oração, e para que ele pudesse viver o extraordinário, ele tinha que passar por aquilo que ele passou. Uma das coisas que eu aprendo nessa lição é de que Deus não vai nos isentar de passar por problemas, mesmo que a gente ore. Por quê? Porque o problema que a gente está vivendo faz parte do processo daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. O nosso Jesus, irmão, clamou, Senhor, e o clamor é uma oração, né? Se possível, se o Senhor puder, faça de mim esse cálice, passa ele, eu não... Faz alguma coisa. Sabe qual foi a resposta da oração de Deus para Jesus? Não. Em silêncio Deus estava respondendo não. Se Deus teve capacidade de dizer não para o filho dele, irmão, ele vai ter capacidade de dizer não para um monte de oração que a gente faz. Mas o que a gente não pode deixar, irmão, a gente não pode deixar de clamar e de orar. A gente não pode deixar de buscar. E esses dias atrás eu estava pensando em algo e eu queria que você viesse comigo nesse pensamento. Muitas respostas de oração de Deus vão nos afastar da presença dele, porque às vezes a gente clama, Senhor,
Eu queria tanto um carro, eu queria tanto um emprego, e aí a hora que a gente ganha um emprego, que é a resposta da oração, a gente se afasta da presença de Deus. O emprego nos tira da presença de Deus. Para os jovens, a gente pede, Senhor, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ir para uma faculdade, eu quero entrar na faculdade, chega lá na faculdade, desvia. Então aquilo que a gente pediu como oração, coopera para que a gente se afaste da presença de Deus. Por isso que nós precisamos compreender que algumas respostas de oração de Deus são diferentes. Ou uns trabalhar de Deus são diferentes da forma que a gente pensa. Eu quero que você se coloque no lugar de Deus agora. Pastor Samuel, imagine eu aqui clamando, pedindo a Deus que Deus faça um milagre na minha vida, e Deus lá do céu olhando e dizer assim, a hora que eu responder e entregar o milagre dele, eu nunca mais vejo ele na minha presença. Você como Deus, responderia a oração e nunca mais veria ele na presença, ou deixaria ele ali e falaria, tão bom ele aqui na minha presença? Todo dia ele dobra o joelho e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso da tua presença, eu não sou nada. Aí Jesus está dizendo assim, o dia que eu resolver a oração dele, eu nunca mais vejo ele perto de mim. Como Deus tem muito mais prazer em interagindo na presença dele, irmão, aí a gente vai demorar, porque Deus está querendo que a gente entenda que o milagre não pode nos afastar da presença dele. Então ele prefere a gente ali, de joelho, clamando e pedindo a presença dele, que o Senhor faça um milagre poderoso, irmão, do que ele responder e nunca mais ver a gente perto dele, que foi a coisa que aconteceu quando Jesus curou aqueles leprosos, irmão. A gente não consegue ser grato o suficiente perante aquilo que Deus tem feito na nossa vida, irmão. Igual eu disse para vocês, só de você estar aqui já é um motivo de gratidão, de você orar todos os dias dizendo assim, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Muito obrigado, irmão, eu clamo, eu estou aqui clamando. Imagina Pedro, irmão, imagina o testemunho. A Bíblia relata que Pedro, quem sabe, foi um dos discípulos que mais viveu milagres. Por isso que no final da vida, irmão, Pedro não quer nem ser crucificado igual a Jesus, irmão. Porque alguém que não teve um encontro com Jesus, irmão, tem capacidade de negar Jesus 3 vezes. Alguém que não teve um encontro com a presença do Espírito Santo, irmão, por isso que Deus clama que nós precisamos ter um encontro poderoso com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, irmão, quem nos constrange, irmão. Um Pedro, sem ter encontro com o Espírito Santo, irmão, foi um Pedro que teve coragem de negar Jesus 3 vezes. Agora um Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo, irmão, nem morrer igual a Jesus ele queria. Foi, eu vou contigo até a morte, mas a minha morte não pode ser nem parecida com a de Jesus, eu não sou nem digno disso. Imagina, irmão, você está indo morrer e você fala assim, não posso nem morrer igual Jesus morreu, não. De tão entendido que ele foi perante aquilo que Deus fez na vida dele, que Jesus fez enquanto ele esteve aqui na terra. Orar, irmão, clamar, buscar a presença de Deus, é algo precioso. Olha o que o tópico 2.2 diz. Paz e descanso. É isso que eu quero que vocês compreendam quando a gente ora. 2.2 diz assim, como que alguém que está prestes a morrer pode dormir sossegado? O que deu tanta confiança assim em Pedro? Irmão, quem ora, quem clama, quem busca, conhece de verdade o Deus ao qual serve. Quanto mais relacionamento com Deus nós temos através de oração, mais você conhece o Deus que você serve. Como que a pessoa está sabendo que ele vai morrer no próximo dia e ele está dormindo, irmão? Porque o anjo teve que acordar ele. Ou ele era muito bom de sono, Jonas, ou ele estava confiando inteiramente em Deus. E eu tenho plena convicção de que Pedro estava confiando inteiramente naquilo que Deus iria fazer. Sabe por quê? Porque a Bíblia relata que Pedro já tinha uma promessa, e a promessa é de que ele não morreria com aquela idade que ele tinha. Então, o entender meu é, se Deus tem uma promessa na minha vida, irmão, se apegue na promessa de Deus, irmão, confie inteiramente nele, que de verdade ele não te abandona no meio do caminho. Uma das coisas que eu sempre tenho falado por onde eu tenho ministrado é, que a gente aprendeu, e principalmente as canções que a gente cantou sempre, elas nos ensinam que quem tem promessa não morre, né? Quem tem promessa de Deus não morre, não. Não desiste, não. E uma coisa que eu aprendi é que quem tem promessa de Deus morre, irmão. Se estiver fora do projeto de Deus, irmão, fora do propósito de Deus, morre. A convicção de Pedro aqui era saber assim, eu estou no lugar certo, eu estou onde Deus queria que eu estivesse, então eu não vou morrer agora. Você acha que Judas não tinha promessa para a vida dele, irmão? Era discípulo de Cristo. Tinha algo extraordinário para Deus fazer na vida, mas quando a gente foge do propósito de Deus, irmão, aí não tem promessa que segure mais ninguém não, irmão.
Por isso que nós devemos estar totalmente alicerçados naquilo que Deus tem para cada um de nós. O que Deus tem dito ao seu respeito? O que Deus tem dito que fará sobre a sua vida? O que Deus tem dito o que Deus tem falado que vai fazer através de vocês sobre a sua família? Eu tenho me apegado todos os dias disso. Meu pai e meu irmão, hoje a gente tem a Marca da Paz, eles coordenam a empresa, eu fico totalmente fora da empresa. Por quê? Porque meu pai e eles sabem o propósito e o projeto que Deus tem para a minha vida. E uma das coisas que quando a gente ora, a gente compreende, é que tipo assim, nós não podemos estar fora do projeto e do propósito de Deus. Irmão, vocês têm visto o tanto de igreja que tem aberto em Goiânia agora, umas igrejas novas, modernas, tem aberto esse monte de coisa. Eu poderia ir lá e abrir uma também, não poderia, Henrique? Sou bom, dou conta, tenho capacidade, vou lá e abrir. Mas eu sei que esse não é o projeto de Deus para a minha vida, irmão. Esse não é o propósito de Deus para mim. Eu fazer só porque está todo mundo dando certo? Não, irmão. Deus tem coisas específicas para algumas pessoas. O cargo que o Bispo Eides me comissionou, evangelista. Eu amo ser evangelista. E tudo que eu faço, os projetos que eu faço, todos são para que mais vidas possam conhecer a Cristo, mais vidas possam conhecer o reino de Deus, mais vidas se encontrem com Cristo. O trabalho de escola que a gente faz, vocês já viram, já falei inúmeras vezes aqui, já são mais de 115 mil pessoas que aceitaram a Jesus, irmão. 115 mil estudantes dentro de escola aceitando a Cristo. Olha o último projeto que Deus me entregou, que o Henrique conhece, o Retiro. É um acampamento com os jovens e adolescentes mais influentes do Brasil. Ele acabou de encerrar na semana passada os 120 adolescentes e jovens mais famosos do Brasil. E sabe o que Deus me falou através de oração? Ele disse assim: Guilherme, você não precisa falar para todo mundo. É só você falar para aqueles que falam para todo mundo e de verdade a mensagem vai chegar. Deus tem feito coisas extraordinárias, irmãos. Deus tem feito coisas incríveis. Poder alcançar a nossa juventude. Eu estou falando baseado naquilo que normalmente eu vivo, que é jovens e adolescentes. Então nós temos levado a juventude a compreender a importância de orar, de ter relacionamento com Deus. Não faça algo na sua vida, irmão, porque está dando certo com todo mundo, porque Deus tem um projeto específico para você, e o que Deus colocou sobre a sua vida, irmão, ninguém vai fazer igual você faz. Se Deus confiou algo, irmão, faça com o coração. Lá na Marca da Paz, da nossa empresa, meu pai um dia ele ministrou uma palestra lá e ele falou uma coisa muito específica. Ele falou assim: olha, sempre que você for fazer algo, faça sempre com amor. Porque se você fizer com amor, você pode abrir uma empresa no meio da floresta amazônica e o povo vai abrir caminho para chegar a você até lá. Deus sabe o quanto eu faço as coisas com amor para o reino dele. Fiz um acampamento agora em São Miguel do Passa Quatro. Pensa numa cidade pequena, porque lá é pequeno, São Miguel do Passa Quatro. E os jovens mais influentes do Brasil saindo e indo até uma cidadezinha pequenininha, irmão. Uma cidade que eu acho que tem 3 mil habitantes. Por quê? Porque se a gente faz com amor, se a gente faz debaixo de um direcionamento de oração, falando com Deus, irmão, Deus faz com que haja resultado naquilo que de verdade nós estamos fazendo. E é isso que eu tenho buscado, irmão. Todos os dias eu busco como que eu posso ganhar mais gente para Jesus. Como que eu posso ver mais vidas se entregando a Cristo. Como que a minha oração pode gerar resultados extraordinários na vida das pessoas que estão à minha volta. Eu amo a teoria da oração, irmão. Mas a prática é extraordinária. E quando você começa a ver resultados, mais incrível ainda. Eu fui num velório essa semana. E o último tópico fala sobre o resultado de uma vida de oração. Fui no velório dessa semana, e o meu amigo que morreu, de vez em quando ele vinha até nas escolas dominical, Palhaço Pirulito. Até a gente postou lá no grupo dos empreendedores. Ele foi em todas as minhas viagens missionárias. Inclusive o dia que o pastor Samuel foi orar lá na Cidade Jardim para a gente ir para a Bahia, ele orou, a gente até deu um presente para o Palhaço Pirulito. E eu não conheço ninguém que fazia um trabalho tão incrível com crianças em trabalhos missionários, que era uma multidão de crianças aceitando a Jesus e aquele monte de coisa. E eu sempre oro para que Deus nos dê direcionamento para que a gente seja guiado por Ele. Para que a gente tenha, igual diz aqui no tópico 3.2, direção do Espírito Santo, irmão. Não tem nada melhor do que nós sermos direcionados pelo Espírito Santo. Um dia antes do meu evento acontecer, um pastor que foi me ajudar a levar as coisas que eu precisava levar para esse acampamento, ele virou e falou assim: Guilherme, o Donizete, o Palhaço Pirulito, está meio distante da presença de Deus, Guilherme.
Tem uma pessoa que ele ama ouvir, e se você pedir, e se você fizer, ele vai fazer qualquer coisa para ir. Coloca o palhaço pirulito para tipo assim, para fazer qualquer coisa, nem que seja tipo assim, lavar vasilha. Aí eu falei, amanhã eu vou receber todo mundo no aeroporto, 120 jovens vão chegar no aeroporto. Vou colocar ele para ir então. O meu propósito era só colocar ele para ir, depois ele voltava para casa. E Deus pediu que ele vá os 7 dias lá junto com você. Ele recebeu todo mundo no aeroporto, foi os 7 dias, passou, voltou para a presença de Deus, voltou animado, voltou cheio da presença de Deus, voltou entendendo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Uma semana depois, igual foi antes de ontem, Deus recolheu ele. Foi morar com Jesus, irmão. Eu até mandei um áudio para minha esposa, porque ela me perguntou assim, como é que você está? Eu falei, eu estou feliz. Estou chorando aqui, mas eu estou feliz porque eu sei que é para isso que eu fui chamado. Para de alguma forma levar as pessoas para o céu. A minha oração é para eu ser usado, então que eu também seja direcionado pelo Espírito Santo. Não tinha nada, não tinha nenhum trabalho de criança, pastor Samuel, para que ele pudesse ir lá e fazer o trabalho de criança. Mas ele foi para que ele pudesse ser encontrado por Cristo. E no velório dele, foi a primeira vez que eu falei no velório. Eu tinha um medo de falar em velório. Não é para o morto levantar, não. Eu tinha um medo de falar em velório, que eu falei assim, gente, o que a gente fala no velório? Está todo mundo ali. E eu falei no velório dele, e ele tinha um sofrimento muito grande ali, o palhaço pirulito, por conta de um dos filhos dele. Que estava distante sempre da presença de Deus, e na hora que eu fui falar, irmão, eu sou evangelista, minha esposa até falou para mim, falou, o Guilherme é bem evangelista mesmo, porque eu fiz apelo no velório, irmão. 4 pessoas aceitaram a Jesus, e um deles era o filho, que ele tanto queria que o filho entregasse a vida a Cristo. Foi lá na frente, aceitou a Jesus, e eu falei assim, vocês podiam sair do lugar, porque o pirulito amava ver as crianças dobrar o joelho perto dele, eu queria que vocês ficassem aqui pertinho do caixão dele aqui, como se fosse o último ato dele aqui na terra, foi o filho dele voltando para Jesus no dia do velório, irmão. Vocês têm noção daquilo que eu disse para vocês, que a nossa oração, ela vaga no mundo espiritual de uma forma tão extraordinária, que você pode morrer, irmão, que ainda a gente consegue viver, a gente ainda consegue ver resultados, as pessoas vão ver resultados das nossas orações. E eu pude ver ali, em meio a tantas aquelas lágrimas, 4 vidas voltando para Cristo, 3 amigos dele e o filho dele voltando para Jesus. Isso é o extraordinário do Evangelho, irmão. Isso é o poder da oração. Isso é ser direcionado pelo Espírito Santo e ter a convicção de falar assim, o Espírito Santo de Deus é quem está dizendo isso. E para mim encerrar, 3.3 diz sobre novas experiências com Deus. É isso que eu tenho pedido sempre para o Senhor, sabe? Que eu possa viver coisas extraordinárias na presença de Deus através da oração. 366 lives de oração às madrugadas, irmão. Mais de 6.000 pessoas aceitaram a Jesus de madrugada. Quando Deus me fez o pedido para entrar de madrugada, dia 1º de janeiro do ano passado, sabe quantas pessoas tinham orando comigo? 120. 120 pessoas estavam orando de madrugada comigo. Começou a aumentar o número das pessoas que estavam orando. Em fevereiro estavam uns 250, quando foi no início de março tinham 380, quase 400 pessoas orando comigo no início de março. Quando anunciou a pandemia, saiu de 300 e pouco para 5.000 pessoas me assistindo de madrugada, pastor Samuel. Quando Deus me pediu para que eu pudesse orar nas madrugadas, Ele sabia o que aconteceria no ano de 2020. Era como se Ele estivesse dizendo, eu preciso de alguém aqui para cuidar desse povo que vai estar angustiado nas madrugadas. Eu preciso que tenha alguém aqui, porque se você tem o Instagram e você consegue acompanhar o Instagram, irmão, quando era a época de pandemia, das 7 horas da noite até a meia-noite, parecia que tinha umas 200 lives acontecendo. Mas 3 horas da manhã, a hora que eu entrava, só tinha eu. E todas as madrugadas que eu entrava, eu dizia, o Espírito Santo de Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Não desista, não desanime. Jesus fez milagres incríveis, irmão. Fez milagres extraordinários nessas madrugadas. Milagres esses que eu viajo hoje por todo o Brasil. E alguém vem chorando dizer assim, só eu sei como eu estava nas madrugadas. Eu tinha perdido o emprego, eu perdi parentes, eu perdi pessoas que eu amava. E eu entrava de madrugada e tinha um rapaz ali que todas as madrugadas estava orando e dizendo, Senhor, cuida dos seus filhos, trabalha na vida dos seus filhos. São os milagres que Deus faz, irmão.
Deus nos usa para que a gente viva novas experiências na presença dEle. Por que eu orei 366 dias? Porque eu falei para Deus, se 21 dias se torna rotina, 63 se torna hábito, imagina o que acontece se a gente orar 366 dias no ano. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, começa a ter uma vida de oração, você vai ver o resultado de tudo isso. Sabe quando Salomão pediu sabedoria? Deus falou assim, eu vou te entregar muito mais do que sabedoria, eu vou te entregar riquezas, eu vou te entregar bens, eu vou te entregar coisas incríveis. Deus entregou muito mais do que as bênçãos que Ele poderia entregar através da oração. Eu tenho projetos de missão e como a nossa família é uma família que tem condição financeira legal, normalmente eu fiquei pensando assim, o povo não vai ajudar, né? Porque o povo fala assim, o próprio pai dele pode ajudar. Só que eu estava enganado, irmão, porque quando Deus chama, Deus começa a fazer coisas que a gente nem imagina. Um dia eu estava lá em Curitiba e um amigo meu virou para mim e falou assim, Guilherme, quero ajudar o seu projeto de missões. Eu falei assim, glória a Deus. Ele falou assim, quanto você precisa para construir aquele instituto seu lá? Eu falei, eu preciso de uns 300 mil reais para me construir um instituto que eu tenho vontade de construir. Ele falou assim, então eu vou te dar 500 mil reais, você pode ir lá e construir do jeito que você quiser. Irmão, aplaude bem forte, irmão. É porque normalmente a gente tem dificuldade de lidar com as bênçãos, né, irmão? A igreja parece que gosta muito mais quando a pessoa conta o sofrimento que viveu. 500 mil reais. E eu falei, Senhor, que loucura, 500 mil reais. Alguém ofertou 500 mil reais para o projeto de missão que eu faço. Ele só levantou, irmãos. Ele levantou e foi na geladeira. A hora que ele chegou na geladeira, ele falou assim, Guilherme, é para Deus, faça com qualidade, faça com amor. Faça igual você faz todos os seus projetos. Eu não vou te dar 500 mil, não, eu vou te dar 1 milhão de reais, irmão. E ele depositou 1 milhão de reais, irmão. Sabe o que é? Não foi, pai? 1 milhão de reais, irmão. Você tem noção do que é isso? E Deus continua a fazer, irmão. Deus continua a fazer coisas incríveis. Deus continua a nos surpreender. Viver novas experiências com Deus, viver o sobrenatural de Deus, irmão. Através da oração, foi igual disse de Salomão, Jesus diz assim, esse rapaz está orando muito, irmão. Fica de pé, amor. Olha quem que começava a participar das lives de oração de madrugada, irmão. Essa mulher maravilhosa. Pastor Samuel, Porto Alegre, como é que eu ia achar, irmão? Mas eu olhei aquela pessoa que estava comentando amém, glória a Deus lá na live, eu falei assim, aleluia. Essa mulher está orando demais. Eu estou precisando de uma mulher dessa de oração. Pode sentar, amor. E na live de oração um dia foi quando eu encontrei essa mulher maravilhosa aí. Que aí Deus fez com que tudo se multiplicasse, né? Era 2 filhos e um marido solteiro. Agora são um casal junto e 4 filhos. E olha aí, nós vamos ter mais 2 para a glória de Jesus. E o dia que o pastor Samuel quiser mandar a gente para a congregação, nós já dá aglomeração só da nossa chegada. Qualquer pessoa que convidar a gente para jantar aqui em casa, irmão, se a polícia parar, dá aglomeração. São frutos e resultados de oração, irmão. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Guilherme, você ora muito? Não, eu não oro muito não, mas eu oro todo dia. Eu falo com Deus todos os dias. Claro que tem dias que a gente ora mais, né? Mas assim, mas normalmente quem sabe, se eu fosse dizer para você, eu passo todos os meus dias fazendo o 1%, mas é melhor eu todos os dias gastar 1% na presença de Deus, do que eu falar assim, não, sábado eu vou orar 2 horas seguidas. Não, irmão, é relacionamento, irmão. Cultivar uma vida de relacionamento com Deus. Aí o ano passado, para me encerrar, Deus me deu a oportunidade de escrever esse livro, Despertando um Exército de Oração. Quando eu vou falar de oração, normalmente eu coloco esse colar aqui, porque esse colar aqui, para quem já foi do exército, sabe que é o colar que carrega a patente de quem a pessoa é, né? E de qual exército ele serve. No meu está escrito Exército de Oração. Eu sirvo um exército poderoso nessa terra. E o meu papel é esse, despertar um exército de oração. Gaste tempo falando com Deus. Gaste tempo na presença de Deus. Eu sei que você é quem vai colher. Ouça, é você quem vai colher os resultados daquilo que você tem orado e clamado hoje.
Sabe os eventos de oração no estádio, que eu vi mais de 5.000 pessoas quase orando nas madrugadas? Deus disse que esses eventos vão acontecer em todos os estádios de Copa do Brasil. Eu vou rodar o Brasil inteiro levando as pessoas a entenderem o poder da oração. E se você hoje puder saindo dizer aqui, Guilherme, pelo menos esse 1% eu quero assumir de compromisso. Pelo menos 1% eu quero gastar na presença de Deus. Por isso, a minha última coisa que eu tenho para fazer é fazer uma pergunta. Quantos que estão aqui e que você não levantou a mão dizendo assim, Guilherme, nem esse 1% aí eu estou entregando para Jesus. Mas hoje, através dessa aula, o meu propósito é assumir pelo menos esse compromisso. Eu quero que você saia daqui assumindo pelo menos o compromisso de todos os dias. Você não se deitar sem gastar pelo menos 1% do seu dia falando com Deus. Esse 1%, depois que você gastar 63 dias, irmão, vai virar algo automático na sua vida. Então, o meu apelo não é para aceitar a Jesus hoje. O meu apelo é para a gente fazer um propósito com Deus. Quantos hoje estão aqui e que assumem esse compromisso de não colocar a cabeça para dormir no travesseiro, antes de você gastar pelo menos 1% do seu dia para cultivar oração e relacionamento com Deus, eu queria que você ficasse de pé. Se você assume esse compromisso hoje, porque eu sei que quem vai colher os frutos de tudo isso é você. Quem vai colher os frutos de uma vida de oração é você. Eu queria fazer algo. Vem cá, Pedro, João, Felipe e Malu, os 4. Vem cá, Nugui. Sobe aqui, sim.